Bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso programa Salto Alto, todo sábado, aqui na Rádio Itapuí 100.3. Aqui quem está falando é a Daniela Rocha, apresentadora do programa Salto Alto. E hoje a gente vai ter um programa super especial, com uma convidada mega especial. E como é de praxe, a gente sempre começa o nosso sábado, né? Para a gente elevar a nossa autoestima, nosso autoconhecimento. Então, vai lá, manda um WhatsApp lá para as amigas, para as vizinhas, para as conhecidas, para vir aqui sintonizar na nossa rádio Tapuí 100.3 e também a gente vai ter transmissão no nosso canal do YouTube. Primeiro, nesse dia 30/9, eu vou ler a nossa mensagem do dia. Então, vocês que estão nos escutando, vão só, né, prestigiar a minha voz. Quem está no YouTube vai poder ver a capa do livro, que é o meu livro da consciência, 365 mensagens para o nosso dia a dia. Então, a gente vai ler essa mensagem, depois eu vou apresentar a nossa convidada e depois eu pedir para ela alguma contribuição com relação à mensagem do dia. Vamos ver se vai ter algo a ver com o que a gente vai conversar aqui. Então, 30 de setembro, o elo verdadeiro. Quando há um elo verdadeiro entre duas pessoas, nem mesmo a distância ou o tempo são capazes de destruir essa ligação. Em contrapartida, se existe apego a um sentimento de controle, que não parece ser espontâneo, o apego não é capaz de deixar de ir. Ele é uma expressão de insegurança, de falta de fé e de autoestima. Quem tem apego não acredita no amor. Espero que você tenha capacidade de transformar os seus apegos em elo. Tenha uma vida cheia de relacionamentos saudáveis e verdadeiros. Achei bem profundo até. Eu acho que vou ter a nossa convidada, acho que vai ter mais expertise para falar de apego, de elo. Eu acho que vai ser um tema bem interessante. Antes de passar a palavra para ela, eu gostaria de apresentar, primeiro agradecer muito ter aceito o convite de vir aqui no nosso programa Salto Alto. É a Mari Fraga, ela é terapeuta, ela já trabalha, ela é de Rolante, trabalha aqui em Santo Antônio da Patrulha. Então, Mari, eu passo a palavra para ti, te apresentar para nossos ouvintes e para a gente começar o nosso bate-papo aí nesse sábado aí gostoso. Então tá, Dani, É agradeço. Dani, é Dani, Dani, é Dani. Dani. Dani, agradeço profundamente esse convite, né? Me sinto lisonjeada, né, por estar aqui no programa hoje, porque Santo Antônio já tem meu coração e as pessoas já sentiram isso comigo, porque como eu tenho muitos clientes que saíam de Santo Antônio e iam para Rolante. Agora eu Uhum. vim para Santo Antônio, então os clientes, né, Sim, continuam sim. aqui, então acho que eu vim atrás deles, no caso, porque Aham. como eram muitos, eu acabei vindo para atender eles, Sim, né? tá. Me conta um pouquinho qual a tua área, o que tu atende, para as pessoas já ir se identificando aqui. Para quem não me conhece, né, e para quem me conhece também, Sim, né, sim. tem muitas pessoas que me conhecem da moda, né, porque eu cursei moda, né, na faculdade. Então eu tinha ateliê de vestido de festas, noiva, madrinha, 15 anos. Uhum. Isso aonde? Isso Enrolante? enrolante, né? Como Enrolante. eu cursei moda na Fevale, o meu Uhum. sonho era ter um ateliê, né? Uhum. Porque eu descobri mais tarde, né, que o meu pai era costureiro e eu descobri mais tarde que a minha bisavó era modista de vestidos. Olha só. E aí, então, veio muito de encontro com o meu trabalho, né, Dani? Uhum. Porque como eu sou consteladora familiar e trabalho na autoestima das mulheres e, né, Uhum. das pessoas, veio muito de encontro, né, com o que eu fazia, né? Uhum. Que era, né, eu realizava sonhos, né, vestidos de Uhum. noiva, vestidos de festa, 15 anos, Sim, né, eu sim. trabalhava o externo, né, da pessoa, e Uhum. hoje eu trabalho No o interno. interno. Então, Olha de uma só. certa forma, eu já trabalhava, já costurava, já alinhavava pelo coração da pessoa que eu fazia o Sim, vestido, né, eu já, sim, já já pegava o lado emocional. isso já ia para um lado emocional que era assim muito importante para mim, tanto que muitas vezes, muitas e muitas vezes, eu me emocionava quando eu terminava um vestido, né? Olha só. Porque tinha o pedestal e eu sempre tive o sonho de ter um ateliêzão com Uhum. vestido, assim, É. com espelhos grandes, tudo. Ela subia ali e Uhum. eu acabava Ficava deslumbrada, né? Eu deslumbrada. ficava deslumbrada com o meu trabalho, né? Porque eu sempre fazia com muito amor e depois que eu descobri que eu estava honrando
a minha ancestralidade, né? Então, isso foi muito forte dentro de mim, né? E aí, as pessoas vão perguntar, mas por que que tu foi para... Era a pergunta que eu ia te fazer. Pergunta, por que que tu foi para terapia? Porque eu sempre fui aquela que costurava, que desenhava, que fazia as roupas para as mulheres, mas eu também sempre dava muito ombro para as mulheres. Sim, era psicóloga. Ia lá costurar o vestido e já ficava conversando, né? E as pessoas ficavam, às vezes, ia para ficar meia hora, ficava uma hora e ficava, né, conversando. Então, o meu divisor de águas mesmo, indo para terapia, foi porque em 2020, né, na pandemia, eu fui para a Austrália, né? A minha filha mora lá. E quando leu o texto ali, nossa, veio muito de encontro, né, com isso dela lá, né? A minha filha mora lá já há 11 anos, na Austrália, vai fazer 12 anos esse ano. E eu fui para o nascimento do meu neto. Eu fui em fevereiro, 22 de fevereiro. Eu aterrissei em terras do canguru, que eu sempre digo, né? E aí o meu neto nasceu dia 10 de março. E aí estourou a pandemia, né? Sim. E aí eu fui para ficar 45 dias na Austrália. Para, né, todo o processo do parto. Sim, para ajudar ela no início. Para ajudar no início, né? E eu fui um pouquinho antes até para nós poder sair, eu e ela um pouco, curtir um pouco a barriga, né? Aquele momento também, né? Então, assim, foi muito... Para mim, foi um divisor de águas em todos os sentidos, assim. Eu tive que... Foi um desafio interno comigo, porque eu tive que superar, sem poder voltar embora, porque eu tive dois voos cancelados. E eu acabei ficando 70 dias. Olha, de uma ida rápida, 2 Isso, meses. acabei ficando 70 dias. E aí, tu sabe, né, Dani, que quando se tem filhos pequenos, não tem como tu, né, a sogra tá ali, né? Mas a sogra vai embora. E aí? Sim. E aí eu sempre deixava muito eles ter o momento deles. Assim, tipo, para o neném, para eles ter o momento deles também. Então, eu sempre respeitei muito eles nesse sentido. E eu ia para o quarto estudar. Olha só. E aí, eu acabei fazendo 3 cursos de terapias online. Online. Eu digo assim, como as pessoas tiveram start, eu também, a pandemia foi um momento de virada de chave para muita gente, muita gente. E foi, assim, muito incrível para mim. Como eu sou reikiana já desde 20 anos, né? Hoje eu tenho 53 anos. Mas os meus 50 anos que eu fiz na Austrália foi um divisor de águas na minha vida. Porque quando eu voltei para o Brasil, foi assim, fazer o quê agora? Não tem festa, não tem vestidos, não tem nada mais, né? Fazer o quê? Aí eu comecei devagar, assim, pensar, né? O que que eu ia fazer? E um dia eu conversando com uma amiga minha, nós estávamos fazendo exercício juntas, eu e ela, e aí ela disse, Mari, por que que tu não vai para as terapias? Tu lembra, Mari, quantas vezes tu já me ajudou? Tu lembra aquela vez que eu ia, né, eu estava com uma crise com o marido e tu me ajudou muito, lembra, Mari? Eu disse, lembro. Ai, mas por que tu não vai? Olha quantas vezes tu já me ajudou e tal. E aquilo me deu, assim, um insight. Me deu um insight, eu pensei, oi? E aí, eu fui para o meu quarto, né, naquele momento, fui para o meu quarto, quando eu voltei, né, dos exercícios, e me ajoelhei no quarto. Pedi assim que Deus me desse uma luz, que eu estava meio confusa, não sabia, não, né? Era pandemia, tudo confuso. Eu não sabia o que eu ia fazer na minha vida, assim, porque não sabia o que eu ia. Eu estava perdida. E aí foi assim de grande surpresa para mim que em 3 sábados eu atendi 3 pessoas que me pediram ajuda. Foi os avisos. Foi os avisos, e eu olhei para dentro de mim, olhei para Deus, olhei para o céu, olhei para o universo, assim, e disse, eu entendi. O recado eu Essa é a minha recebi, missão. essa é a minha missão. E aí foi muito, assim, me surpreendi com tudo, né, Dani, porque fui para terapia, abri o meu espaço, porque eu já estava com cursos, e cursos ainda um atrás do outro, né? Porque daí a gente também vira obesa de curso, porque a gente tem que
começar a Isso, transmitir exatamente. isso. E foi o que aconteceu comigo. Eu já tinha eu tinha, né, Feito lá já, trouxe na bagagem alguns cursos sim, já, aquilo já estava compilando, assim, fervilhando. Aham. fervilhando. E aí eu pensei, vou fazer um curso de constelação. Aí comecei, assim, comecei a fazer um curso de constelação, fui, assim, até... Porque Uhum. a constelação, ela me traz, assim, uma coisa... é isso que eu quero. A constelação, depois que a É, gente vive ela, a gente não consegue é. mais viver sem, Não, né? A gente é não uma coisa assim consegue. muito incrível, né? E aí eu comecei, eu conversei com algumas pessoas e a Secretaria de Educação lá da cidade, eles conversaram comigo, fechamos um pacote. Atender Hum. todos os funcionários da Secretaria de Educação. Olha que Então, legal. assim, já foi um Sim, um começo, assim. começo, um E começo. aí, como eu tinha uma massoterapeuta na época, né? Era Uhum. eu e a massoterapeuta. E aí a gente começou, ela fazia eu constelava, ela fazia a As massoterapia, massagens. Então a Uhum. gente fez um pacote e nesse período, assim, aconteceu, né, deu receber um convite do secretário de saúde para mim atender o CAPS. Olha só, então lá em Rolante tem esse atendimento terapêutico para as pessoas. Tem, não muito, mas é Sim, assim, mas no caso, tem, é a tem. única pessoa que atende terapeuticamente, na Sim, verdade, lá sou eu. olha que É. interessante. E aí, o secretário me chamou, daí eu disse, mas eu não tenho experiência nessa área. Ele disse, Uhum, mas eu acredito muito no teu trabalho e eu uhum, quero que tu atenda a minha equipe do CAPS. E aí, essa equipe que eu atendo do CAPS, eles são todos esquizofrênicos e depressivos. uhum, Então, todos têm problemas, né? Já tentaram várias uhum, vezes o uhum, suicídio, então toda a situação. uhum, E aí, eu acabei indo para o CAPS, um uhum, projeto bem lindo que tem de levar eles para passear, para tirar eles do mundo doentio. uhum. E aí eu me joguei de cabeça no projeto, né? Olha Assim, eu só que atendia bom. particular no meu trabalho e atendia né? Atendo até hoje no CAPS, né? Uhum. E aí é um projeto onde que a gente leva eles para praia, para shopping, para Gramado, para tudo Olha assim. só E que aí, no legal. início, eu tinha uma ajudante, e aí depois, né, eles mudaram, eram umas meninas fazendo estágio, Uhum. e eu disse, não, tá tudo certo, eu vou com eles. E aí eu tenho uma mala de peruca que eu levo para eles dançam, eu levo som, eu levo tudo, e a gente, Uhum. E faz. eu Aham, tiro eles daquele mundo, na verdade, né? aham. E aí eu atendia eles sempre lá no CAPS, lá na Uhum. sala do CAPS. E aquilo começou, eu fiquei pensando assim, quando eu não estou fora com eles, eu poderia proporcionar um outro momento para eles diferente. Vou Uhum. levar eles para minha sala de terapia. Uhum. Comecei a levar eles para o meu espaço terapêutico. Uhum. Então, quando eles estão meio agitados, eu coloco uma música, faço terapia, faço uma meditação, Sim, sim. acalmo eles. Então, eles entram numa outra Um outro realidade, assim, mundo. num outro mundo totalmente diferente. E, Uhum. assim, é um lado que me apaixona muito, assim, que nem eu Sim, sabia que eu ia, sim. Porque tu assim, acaba gerando muito impacto, né? muito impacto. Porque o que que acontece, assim, a gente que está nessa vivência do autoconhecimento, a gente que gosta, a gente vivencia isso, a gente se permite isso, né? Mas a gente tem grande parte da população que não se permite. Não, Que não se permite ir numa terapia, não se permite um momento de autocuidado, não se permite olhar para dentro, né? não se Só. permite. E o que que acontece, né, Dani? Lá no CAPS, eu não posso entrar muito profundamente nas Claro. emoções, né? Sim, sim. Porque eu vou bem de leve, assim, eu trabalho às Até porque vezes. é conjunto, né? Não é É, é. individual. E Uhum. às vezes alguns querem que eu atenda individual, né? Uhum. Então só para te ter uma ideia, que muitos deles já ganharam alta do psicólogo e do psiquiatra. Olha que Eles maravilha. ficaram só comigo. Uhum. Então, assim, é libertador o trabalho de E tu vê o terapia. O resultado. resultado é incrível, assim. Sim, sim. E eu, num momento, assim, que eu tinha muito trabalho e tal, eu Uhum. acabei dizendo para eles que eu estava pensando em sair do grupo. Uhum. E aí o secretário me chamou, Sim, sim. Mari, tu falou para eles que tu ia sair do grupo. Eu disse, não, eu só comentei com eles, Uhum. porque eles falaram que todos vão sair contigo.
Sim, porque, claro, acaba criando, Criando um vínculo, um né? vínculo. E assim, eu faço massagem nos pés, eu faço massagem nas costas, se eles não estão bem, eu abraço eles, porque eu trabalho muito humanizado, assim. Eu não uso sim, nada assim, aquela coisa amarrada, aquela coisa engessada, não. Eu sim, sou bem. sim. Mari, agora eu quero saber de ti, o que que tu tem para nos ensinar? Para ensinar para nossos ouvintes aqui que estão te escutando. Achei lindo esse teu projeto. Eu acho que é algo, até quem, se alguém aqui de Santo Antônio, alguma autoridade esteja escutando, realmente é algo de se pensar, né? É Né? maravilhoso. Porque eu entendo que muitas vezes, eu assim, eu com remédio sou meia, não sou muito favorável, porque eu acho assim que tu tem que descobrir qual é o teu problema. O que que tá te ocasionando esse problema, essas tuas emoções. Eu vi teu material ali e eu vi que tu fala muito em equilíbrio das emoções, né? E conta um pouquinho, o que que tu ajuda? Como é isso? O equilíbrio das emoções, na verdade, é a minha empresa, que eu Uhum, sempre tenho em mente, né, Dani, sim, que tudo na nossa vida é um equilíbrio, né? aham, sim, Então, tudo que tu faz, uhum, se não tiver em um equilíbrio, seja uhum, alimentação, seja uhum, exercício, tudo, se não tiver em um equilíbrio, uhum, não vai fluir a tua vida de forma alguma. sim, Então, eu sempre, eu tenho comigo e sempre levo para os meus pacientes, para as pessoas que passam por mim, que o que mais me realiza é ver o sorriso das pessoas. uhum, Assim, uhum. é o que mais ah, me Sim. deixa assim eufórica, assim. Eu Uhum, amo demais quando eu uhum. olho para a pessoa e Sim, eu consegui tirar um sorriso dela. E sim. isso me faz muito bem. Então eu Uhum, sempre digo para as pessoas assim: te olha no espelho. uhum. Então, o que tu trabalha muito é essa consciência, isso? Exatamente. Eu trago consciência para a pessoa. Uhum, Exatamente. uhum, Consciência do que ela pode ser, do que ela é e do uhum. que ela pode ser. Porque Sim, às vezes todas as pessoas acreditam nela, menos ela. sim. Então, assim, às vezes ela está se arrastando. Nossa, mas ela é uma pessoa, olha para ela, ela tem um potencial incrível. É uma Uhum, pessoa eficiente, é uma pessoa competente, é uma pessoa que tem brilho. E sim. ela está apagada. Então, eu gosto de trazer a consciência para a pessoa saber, Quem cara, ela é, olha o que quem que que tu tu é. 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 E sabe o que que eu percebo isso? O meu público que eu atendo são aposentados, pessoas de mais idade, e eu gosto muito de perguntar para eles, tá, qual que é o teu sonho? E incrível que pareça, as pessoas não percebem isso, não percebem que eles podem sonhar, né? Daí eles ficam, mas não sei, então, tá, mas qual que é o teu sonho? Ah, é ser feliz, é ter saúde, é poder ter uma vida menos agitada depois da aposentadoria. Então, essa consciência que tu falou, as pessoas está tão no automático naquele trabalho braçal, ou tá lá na roça, e não se percebe as qualidades que tu tem. É. Uma mulher guerreira, uma mulher que, né, tá ali, que é um esteio da família, ou é um pai de família. Tantas coisas boas que a gente tem, né? Que a gente não se permite. Exatamente. Sabe, Dani, que aconteceu uma situação assim que me acabou me emocionando, porque eu Uhum. recebo os feedbacks assim, Sim, os mensagens retornos. e que eu acabo me emocionando. Aham. Eu atendi já 4 turmas no CTG, né, no Patrulha do Rio Grande aqui, Aqui. de 2 de pais e 2 de crianças, né? Uhum. Então foi muito lindo assim, né? E uma das equipes de pais que eu atendi, eu tenho um e-book, né? Quando a ansiedade bater na sua porta, né? Que eu criei um e-book Uhum. que eu vendo online no Hotmart, Sim, na minha sim. página também, e eu sorteei. Uhum. E aí, um dos sorteados, ele recebeu e tal, chamei ele e tal, e ele me mandou um áudio. Ele disse, Mari, eu quero te dizer uma coisa que eu já participei de muitas palestras, muitas, Uhum. mas nenhuma impacta que nem a tua. Então aquilo me chocou positivamente, Uhum. sabe, Dani? Sim, sim. E ele disse assim, porque eu sempre trabalho, Dani, eu trabalho muito os valores, sabe? O que que são valores? Às vezes a gente trabalha, trabalha, trabalha por preço, por dinheiro. Mas Uhum. e os valores? Os valores, os teus valores, os valores dos teus filhos, os valores do teu esposo, os valores da tua casa, os valores do teu ambiente que tu vive, os valores, eu acho isso maravilhoso, assim, quando tu descobre os valores. E aí, esse pai
ele me mandou um áudio e ele disse assim para mim: Mari, eu quero te dizer que eu estou emocionado ainda com o que aconteceu, porque quando eu cheguei em casa da palestra, eu olhei a minha filha brincando ali no cantinho. Eu já olhei para ela, Mari, com outro olhar, Olha só. porque tu trouxe os valores e às vezes não é 2 horas com o filho, às vezes é 5, é 10, 15 minutinhos de qualidade. Sim. A minha filha olhou para mim, Mari, eu olhei para ela e ela disse: pai, eu quero brincar. Era tarde, eu cansado o dia inteiro, eu Sim. sentei no chão e brinquei com ela. Aí ele disse: Mari, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Sim. Se permitir, porque ele não se permitia. Exatamente, ele se permitiu olhar com outro olhar para a família dele, porque a gente vive muito no piloto automático, né, Dani? É piloto automático, trabalho, trabalho, né? Trabalho, casa, vai, almoça, trabalha e volta para casa de noite cansado e janta e toma banho. Exatamente. E tu sabe que a pandemia, toda essa minha mudança de vida, tudo, ela trouxe uma leitura muito forte para a minha vida. Hoje eu não abro mão das minhas manhãs. Elas são minhas e da minha família, da minha casa. Sim. Eu faço almoço todos os dias para minha família. E não tem preço que pague, Dani, quando teu filho e teu esposo olham para ti e dizem: nossa, que maravilhoso esse teu almoço. Que almoço bom. Sabe? Isso não tem preço que pague. Sim. Então, isso eu tento levar para as pessoas. Se tu pode, faz isso. Faz. Porque os valores, eles não têm preço que pague. Sim. Olha, a Mari tá falando tanta coisa que eu tenho que me cuidar, assim, porque depois eu quero te perguntar mais uma coisinha, mas eu vou ter que abrir meu coração aqui, porque eu já estava vindo para a gente conversar e eu estava pensando de um assunto que eu queria te perguntar. E vem bem de encontro que tu falou aqui agora. Porque eu digo aqui, eu faço terapia ao vivo, eu digo, depois eu quero ver quando elas começarem a mandar conta lá do escritório, lá para casa, para mim pagar essas terapias. Mari, tu falou aqui com relação ao equilíbrio das emoções, que tu faz aquele olhar para dentro, para a gente olhar no espelho, se ver, e o que mais? Olha, o que eu sempre digo, Dani, as pessoas precisam... Os valores também, tu falou. Isso, os valores. As pessoas precisam separar em caixinhas a sua vida. O que acontece? Eu estou no trabalho, eu chego em casa, levo todos os problemas que aconteceu lá para dentro da minha casa. Aí começo a contar para o marido nem está afim, tarará, tarará, começa aquela discussão, aquele clima pesado, já leva toda aquela energia. Eu sempre gosto de falar muito de tu separar as caixinhas. Quando tu é mãe, quando tu é esposa, tu é esposa, quando tu é filha, tu é filha. Então, cada coisa no seu lugar. Isso, ele te traz uma clareza na tua vida. Porque o que acontece? De noite, tu pode ver. Às vezes tem muitos casais, como eu atendo muitos casais, eles vão para o quarto, levam tudo o que aconteceu no trabalho, de problema e tal, deita na cama, toma um banho, deitou na cama, os problemas na esposa ou vice-versa, né? Ali é o momento do casal. Ali é o momento deles se olharem, deles se curtirem. As outras coisas precisam deixar fora. Eu preciso separar a minha vida em caixinhas. Quando eu aprendi isso, Dani, eu tenho vontade de gritar para o mundo e dizer: gente, vamos mudar a vida, vamos ser felizes. Tem como tu ser feliz, mas tu tem que querer. O querer é muito importante. O querer. Tu tem que querer, porque às vezes as pessoas chegam... A primeira coisa que eu já pergunto: tu tá disposto a mudar? Sim, porque a pessoa tem que saber que quando tu vai para uma terapia, quando tu vai para o autoconhecimento, a gente tem que estar disposta a fazer coisas diferentes, a ter atitudes diferentes. Daqui um pouco abrir outras caixinhas que a gente não tem. Exatamente, abrir outras caixinhas que a gente não tem. Exatamente. Porque muitas pessoas chegam, porque eu vim, porque minha esposa quis, o meu namorado, que não sei o quê. Eu disse: olha, se tu vem aqui só para me ouvir e tu não vai fazer nada, não adianta. Só vai me dar dinheiro e deu. Eu não quero isso. Eu quero que tu seja feliz. Eu quero que tu vai viver a tua vida com leveza, mas tu tem que querer. Então, isso é uma coisa que por isso que eu falei lá no início, Dani, que eu trago a consciência.
Vamos olhar. Pode ser assim, tu pode ser, sabe, tu pode ter uma vida encantadora, mas tu tem que querer. Tem que querer. E eu acho assim, o primeiro passo é a gente ter a consciência. Exatamente. Porque muitas vezes a gente não tem. Tu não tem, que pode ser diferente a minha vida, que eu posso ter um relacionamento diferente com meus filhos, com meu marido, no meu ambiente de trabalho. Então, quando a gente percebe que tem como ser diferente e que tu viu que tu pode mudar, já é o primeiro passo. Mari, meu Deus, o nosso bate-papo tá tão bom. Eu tenho algumas perguntas para fazer para a Mari aqui, já de várias coisas que eu quero saber dela, eu quero fazer uma. A gente vai fazer um intervalo. Depois desse nosso intervalo, quando a gente volta do intervalo, a gente tem os beijos do programa, igual o programa da Xuxa. Mandar beijo, abraço, né, para os nossos ouvintes aqui. E depois eu quero te perguntar uma dor que eu sinto, ver o que tu vai me dizer. E eu quero que tu diga como a gente superar esse desequilíbrio. O que a gente vai fazer na prática? Então, vai ser essas 3 Vamos lá. perguntinhas. Então, vamos para o intervalo. Vai lá, chama tuas amigas, vizinha, as tia, a cunhada, a sogra, para vir assistir, porque daí agora a gente vai ter mais conteúdo com a Mari, que a gente está aqui, né, com esse bate-papo muito gostoso. Então, já voltamos. Voltamos do nosso intervalo. E agora, como é nosso programa, agora eu vou mandar uns beijos. Eu quero mandar alguns beijos aqui. Então, sintoniza na nossa rádio Itapuí 100.3. Se você quiser ganhar um beijo, um abraço, manda aqui uma mensagem para nossa rádio. O telefone, o nosso WhatsApp é 51 3662 1255. Quero mandar um beijo, um abraço para dona Antônia Brito, para dona Arina, para o Adriano, para a dona Terezinha, dona Ledina, os meus clientes, né? A Verônica, quero mandar para minha sogra, dona Diza, para minha mãe, dona Nena, para o seu Neuci aqui da rádio, que são meus fãs aqui, número 1. E se eu esqueci de alguém, também se sinta abraçado, né? Todo mundo que está nos escutando, um beijo, um abraço e um sábado delicioso. Mari, agora eu vou passar para ti, para te mandar teus beijos, teus abraços. E eu quero saber de ti. Eu primeiro mando seus beijos e abraços, depois eu vou te dizer qual é a minha dúvida. Vamos lá, vamos lá. Bom, vou mandar beijos aí para minhas amigas, as minhas terapeutas maravilhosas, né? Hoje nós somos de 13 terapeutas, né? Ali na minha sala, então sintam-se abraçadas e beijadas todas vocês. Quero mandar um beijo para minha grande amiga Paulina, né? Que é do estacionamento ali do lado do banco do Banrisul, né? Ali. Para Nara, tia Nara do café lá também. A dona Paulina é minha vizinha, meu escritório na frente. Olha só, queridona, né? Queridona, né? Uhum. Para Gi ali, para o seu Michael, né? Então, tem 1 milhão de pessoas, né? Para Vera, né? Então, acho que quantas pessoas poderiam mandar beijo, mas não lembro de todo mundo. Para a coordenadora, a Fernanda, coordenadora do CAPS, que eu conheci, ela é uma queridona, grande amiga já do coração aí. Para a Mônica Monstrinha também, que a gente também aí está fazendo uma parceria juntas e tal. Então, assim, sintam-se abraçadas e beijadas por mim. Tá bom. Mari, o que eu quero te perguntar? Isso era algo que veio batendo, assim, e que eu percebo que não é só comigo. Eu sinto pelo teu perfil, assim, a gente conversando aqui, eu percebi que acredito que também tu tinha essa veia, ou se tu ainda tem, do trabalho. Eu sempre fui muito, e sou muito do trabalho, e parece que eu não me permito parar. Eu não me permito ficar meia hora sem estar produzindo. Então, assim, eu tenho que estar produzindo se eu estou acordada, eu só não estou produzindo quando eu estou dormindo. Fora isso, então, quem me conhece, ou eu estou trabalhando na advocacia, ou se eu estou em casa, eu estou trabalhando, eu estou sempre trabalhando, ou no online, ou no escritório. É uma coisa assim que eu não me permito parar. E eu estava pensando assim, meu Deus do céu, por que que eu não me permito? E daí hoje eu ainda estava conversando com 2 pessoas, ela disse, Daniela, eu também sou assim, meu pai dizia assim, tu tá parada aqui, vai pegar uma vassoura e vai varrer, né? Então, assim, sempre aquela coisa assim, e eu vejo que o pessoal do interior, as pessoas que eu convivo, elas também não param, né? Tem a Zefa, que acredito que deve estar escutando, e elas vai lá em casa e digo, Zefa, para! Que ela, claro que ela toma café correndo, ela já sai, eu disse, como é que tu dá conta de tudo? Eu disse, tu não senta para ler um livro, para olhar televisão, para... Não, Daniela, eu tô sempre trabalhando. Então, assim, eu fico pensando assim, até que isso é saudável? Eu acho que não é saudável a gente trabalhar sempre. O que tu tem para me dizer com relação a isso?
Olha, Dani, eu fico pensando assim, ó, onde que lugar que tu tá te colocando? Tu tá te Uhum. priorizando? Porque se tu não estiver bem, Sim, tu sim. não vai poder trabalhar, tu não vai Uhum. poder cuidar dos filhos, tu não vai poder ser uma boa esposa. Tu precisa estar bem contigo mesmo. Uhum. Então, eu me questiono assim, eu sempre questiono isso. Se eu te perguntar aqui na minha mão, em percentual, tem tu, tem o esposo, tem filho, tem trabalho, tem os amigos Sim, e família. e família. Se as pessoas precisam fazer isso. Quanto de percentual tu tem de 100%? Tu não precisa me responder se tu não quiser Sim, agora, sim. mas Uhum. É para pensar. Isso é um isso exercício é um que os exercício. ouvintes aí vão fazer. Vão pegar a mão, vão saber qual o percentual que tu dedica para o marido, isso, Para os para os filhos, filhos, para para o o trabalho. trabalho, para os amigos, para a família. E não pode esquecer que é em primeiro lugar para ti, né? Ah, tá. Tem que Qual o percentual que ter tu. É para a verdade. gente. Porque o que Uhum. acontece? Olha, tu falou uma coisa bem importante. Tu te deixou fora? Só botei marido, filho, Traba... trabalho, família, E amigos? amigo, e eu não fiquei, não Exatamente. entrei. Tu entende que a gente não se Sim, prioriza? sim, sim, a gente não se O que prioriza. acontece? Por que a gente trabalha? Porque eu não priorizo. Uhum. Quando eu faço esse exercício, Dani, às vezes eu tenho um choque de realidade. Sim, cadê o meu 1%? Né? Não Agora tem eu vou nem te um por dizer, eu cento. acabei de atender uma Uhum. pessoa que ela tinha 7%. Eu disse, Uhum. tá, tu tem 7%. Aí tu quer ser uma excelente mãe, uma excelente esposa, tu Uhum. quer, assim, Sim. ser uma excelente profissional, mas Uhum. tu nem te permite. Se tu é a base, tu é o dono da Uhum. tua história, Sim. tu que. Sim, porque a gente tem que estar bem para servir os outros bem. Exatamente, Uhum. tu que conduz a tua história. Se tu não Sim. tá bem, como é que tá a tua base? Se tu tem 7%, tu é a tua base. E o resto em cima? Daqui a pouco começa a desmoronar. Sim. Começa a desmoronar casamento, começa a desmoronar a relação com os filhos, e assim vai desmoronando. As pessoas não se dão de conta o quanto eu estou me priorizando. Porque Uhum. tu pode ver que às vezes tu vai na loja, vai na padaria, enfim, tu compra um pedacinho de bolo que o teu filho gosta, que o esposo gosta. Sim, a gente Ai, sempre não, pensa no outro. exatamente, eu tô sempre Uhum. pensando no outro. Sim, o que que eu vou fazer para Tá, agradar o outro? exatamente. E eu? Sim. Uhum. Se eu não estiver bem, eu não consigo levar para o Sim. outro. Então, isso é uma coisa que hoje eu aprendi a me priorizar. Eu tenho que estar bem, tranquila, feliz comigo, para mim ser uma excelente esposa, para mim ser uma excelente mãe, para mim ser uma excelente profissional. Eu me priorizo. Uhum. Eu olho para mim. Quais as tuas necessidades? Sim. Tu gosta de fazer o quê? Tu quer sentar na grama, tu quer olhar a Sim. natureza? Vai fazer, é uma coisa que tu gosta. Se Uhum. permita. E o que tu falou antes, né, Dani? As pessoas não se Não, não, permitem. parece que a gente tem que estar sempre ligado o trator ali, Exatamente. trabalhando. E algo que eu vejo também, aquela coisa de sempre querer agradar. O não, né? A gente não se permite às vezes dizer o não, diz, não, não quero, e isso daqui para mim não tá legal, eu quero fazer outra coisa, eu quero fazer tal atividade, não quero fazer essa, né? Exatamente. O que eu sempre falo, Dani? Às vezes eu tô dizendo não para mim E e dizendo sim dizendo para o sim para o outro. outro. Sim. Eu preciso começar a pensar em dizer sim para mim. Primeiro eu tô feliz. Quando acontece uma situação na tua vida, analisar ela num todo. Aquilo lá vai me fazer bem? Não, não vai me fazer bem. Então eu não vou fazer. É, Eu não sou obrigada a nada nessa não é vida. obrigado. E as pessoas vivem muito infelizes porque elas fazem para agradar o outro. E se anulam, acabam se Se anulando anulam, na se anulam. situação. Aí, Dani, eu entro com uma outra questão que eu sempre digo. Aí o teu filho, a tua filha, o teu esposo querem só colocar o pé dentro do teu coração. Mas tem tanta coisa dentro do teu coração que não tem espaço para eles. Sim. Assim, não tem espaço para eles. Te prioriza, começa a olhar mais para o teu coração. O que tem dentro do teu coração?
Tem lixo? Sim. Ou tem uma poltrona peluda, agradável, onde teu esposo, teus filhos vão sentar, tua mãe, teu pai, aquelas pessoas que mais tu ama. Tem espaço para eles? Sim. Ou quando teu filho chega perto, tu diz, não, vai brincar porque a mãe tá cheia de coisa. O esposo às vezes te dá um abraço, tu quer o que hoje? Que coisa. Não, hoje mas eu percebo que muitas pessoas às vezes agradam mais os de fora do que os de dentro da família. Que eu acho que é tua base, é quem tu tem que agradar primeiro e priorizar, quem tá ali contigo, quem te ama, quem tá no teu dia a dia, né? Então, assim, é uma coisa que eu adoro, assim, o meu marido, às vezes ele tá aqui me escutando, mas se não tiver, minha sogra tá me escutando. Então, assim, eu acordo, olha, acredito que não passa um dia que eu não elogiei. Sempre estou elogiando ele. Ah, como tu tá bonito, como tu não sei. Estou sempre, porque eu acho que isso é bom. Eu estou convivendo com pessoas comigo, com meus filhos, com as pessoas no meu trabalho, eu tenho que elevar a autoestima deles. Eu digo, eu não permito que as pessoas que convivem comigo saiam da minha convivência sem estar melhor. E o momento que eu percebo que eu estou fazendo bem, igual tu disse, para as pessoas, isso também vem para nós, né? Claro, Vem tudo claro, é em dobro. maravilhoso, é Vem tudo em maravilhoso, dobro. porque eu sempre digo, Dani, assim, o que eu vejo no outro, eu tenho dentro de mim. Uhum. Então, assim, às vezes, porque eu só coloco defeito em todo mundo. Será que eu sou perfeita? Não. Não, Olha, né? olha, olha, É, para. autoanálise é. Uhum. Exatamente. Faz uma autoanálise, faz uma reflexão e traz para a consciência. Sim, O que eu estou fazendo? Se eu sim. só julgo, eu só critico, Alguma coisa tem, né? alguma coisa Coisa tem. Eu tem. preciso dar uma olhada para mim. É, Eu preciso olhar para dentro de mim, porque eu preciso me curar. E eu sim. preciso me permitir querer. É. Mari, eu quero saber o que que a gente faz para realmente a gente superar esse desequilíbrio. O que que tu tem para nos essa função assim de autoestima, de autocuidado. Eu quero alguma dica, alguma coisa que os ouvintes que estejam nos escutando para elas comecem a praticar. Assim, Dani, a gente tem dentro do nosso coração o centro, que eu sempre digo. Tem um Uhum, pontinho lá uhum. dentro, bem pequenininho, que a gente fala o centro. Eu sugiro aos ouvintes, a quem está escutando agora, parar por um minutinho e ouvir. Se ouvir para ver o que aquele pontinho está falando. Ali dentro daquele pontinho estão muitas respostas. Sim, Porque às vezes eu não quero ouvir, eu não quero, não. Eu não quero saber uhum, disso, não. sim, Ali, se tu tá em dúvida com alguma coisa, tu quer mudar a tua vida, escuta a tua essência. A essência, quando eu ouço a minha essência, uhum, tudo se transforma. Porque às vezes é aquilo que a gente falou, né, Dani? Eu tô lá, eu quero agradar fulaninho, ciclaninho, eu quero agradar. E a minha essência, como é que tá comigo mesmo? Eu tô feliz comigo mesmo? É o primeiro passo. Ninguém faz nada, tu não vai revolucionar o sim. mundo se tu não estiver bem contigo. É tua essência. Para tudo. Respira, Respira. respira e escuta o teu Ex interior. E Exatamente. depois, Escuta o teu interior. E aí vão começar a surgir as respostas hum, de tudo que tu precisa, porque tu não consegue raciocinar com uma mente barulhenta. Uma mente barulhenta, ela faz ruído o tempo todo, tu não consegue ouvir. Tu não vai conseguir ser feliz se tu não parar para escutar. para escutar. Tu precisa parar. Com a mente barulhenta é impossível. E as pessoas dizem, mas eu não consigo parar. Aí está na tua escolha. Eu quero ser Sim, mais feliz? porque às vezes a pessoa não quer, às vezes, né? A pessoa não quer, Não então quer, tá continua tudo bem. infeliz. Porque né, tudo dá errado comigo. Bom, Uhum, enquanto tu não ouvir o que o teu coração está dizendo, tu não vai conseguir ser feliz. Porque sabe, Dani, às vezes, pode ver que às vezes as pessoas se calam, não falam, não
elas ficam remoendo dentro delas, Sim, tem né? aquela, parece uma amargura, assim, tem Uma amargura, sim. sabe? E tipo assim, aquelas pessoas estão com a mente barulhenta, barulhenta, elas estão caladas com a mente barulhenta. Enquanto elas não parar para ouvir verdadeiramente, porque tu pode ver que se tu estiver pensando em alguma coisa que tu não gosta muito, tu pode ver que quando tu não quer olhar para alguma coisa que tu não gosta muito, tu tá sempre pensando. Pensando Tá naquele sempre pensando. problema. Aquele problema tá Sim. sempre tá ali. Então, se tu para, tu respira, Deu, acalma. acalma, tu precisa acalmar o teu coração. Porque uma mente barulhenta não vai te trazer respostas. Sim. E depois que a gente vê a resposta? Aí tu precisa entrar na ação. Aí vem a decisão. Decisão. Cortou. Quando tu faz uma cisão, corta. Então é hora de agir. Aí tu não vai dizer, mas eu não estou conseguindo. Calma, calma. Começa devagar. Começa nas pequenas coisas. Começa a te autoavaliar. Sim. Primeiro perceber o que está te causando, né? Esses problemas, essa desequilíbrio emocional, essa amargura, depende dessa baixa autoestima, então começar a identificar. E Mari, tu me falou no intervalo, a gente estava falando, e tu falou a função de autoestima. Isso? Como a gente daqui a pouco está lá naquele automático, vivendo lá, não se olha. As pessoas têm muitas pessoas que não olham, não se olham para o espelho, não se permite ter esse momento de. Como a gente faz isso? A gente faz, Dani, se olhando bem nos olhos. Olhando bem nos olhos. Mas tem que conseguir olhar bem nos olhos. Então, muitos momentos, tu não vai conseguir te olhar nos olhos. As pessoas que estão nos ouvindo, pode fazer o teste. Pode fazer o teste. Vai lá no espelho, depois, escuta o primeiro programa aqui, depois vai lá na frente do espelho e se olha. Se olha bem dentro dos olhos. E te faz a pergunta que tu quer saber. Sobre a tua vida, sobre a tua pessoa. Tu começa por aí. E qual a pergunta? Tem alguma pergunta? Não, a pergunta que tu quiser. Porque tem pessoas assim, ó. O que eu... né? Tu tem que conversar contigo. Porque as pessoas não se ouvem. Sim, o que eu quero da minha vida? O que eu quero da minha vida? O que está me incomodando? Quando tu te olha no espelho, Dani, tu te olha bem nos teus olhos, ali tem muitas verdades. Às vezes, tu não tem coragem de olhar nos teus olhos, porque tu sabe que tu fez errado, tu sabe que tu sabe que tu errou contigo, tu sabe que tu foi cruel contigo, tu sabe que tu te maltratou, tu te julgou. Para agora de te julgar. Sim. O julgamento, ele derruba as pessoas. Sim. Eu fico me comparando com todo mundo, me comparo com o vizinho, com todo mundo. Eu tenho que começar por mim. Não tem outra técnica a não ser começar por mim, Dani. Não adianta se eu não tomar consciência. Voltamos lá para a nossa primeira fala. Se eu não tomar consciência, eu não vou conseguir mudar. Eu preciso. E são ações que não dependem de ninguém, né? Não depende de ninguém, Dani. São só da gente. São pequenas coisas. Eu sempre digo, talvez, não sei como é que é os teus ouvintes aqui, o pessoal que está nos ouvindo, eu sempre digo para as pessoas, se pergunta se tu não está virando uma tapera. Talvez tapera, não sei se tu vai saber o que é tapera, né, Dani? Tu é bem mais nova que eu, né? Tapera. Eu ia te perguntar o que é. Tapera, para quem não conhece, as pessoas mais antigas vão saber, assim como eu já sei também. Tapera é uma casinha abandonada, cheia de mato. Como que tu tá deixando o teu coração? Será que ele tá cheio de matinho? As pessoas que te amam, quando elas se aproximam, elas vão encontrar um lugar confortável? Ou vai estar cheio de mato? Então, eu preciso estar com o meu coração leve, tranquilo, para quando as pessoas que eu mais amo se aproximar de mim, vai ser tudo leve, vai ser mais tranquilo. Porque assim, Dani, todas as pessoas têm problemas. Só que a forma de como tu enxerga os problemas é que faz a diferença.
Porque todo mundo tem, todo mundo já passou por um luto, já passou por né, tem crises, todo mundo passa, né? Isso é do ser humano. Só que tem pessoas que conseguem passar bem, outras pessoas não conseguem tanto, né? E tem pessoas, só que assim, ó, Dani, nós todos somos seres humanos e nós ganhamos tudo de graça. Às vezes as pessoas não são gratas por nada. Uhum. Então, isso é uma energia que vai fluindo. Agradece. Agradece o sol maravilhoso, mas agradece a chuva. Agradece o dia, tu acordou, tu tá vivo, aquele dia. Agradece tudo. Então, as pessoas são muito ingratas. Eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Porque tem que cair o mundo aqui na minha frente, né? Tem que estar tudo aqui comigo para mim ser feliz. Não, vai atrás da tua felicidade. Constrói, né? Constrói, porque às vezes tu precisa te reconstruir. Às vezes de uma versão, tu tem que te reconstruir para uma nova versão, para tu ser feliz. Porque, não, se aquela minha forma de viver não está funcionando, eu preciso mudar, cara. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar de estratégia. Eu sempre falo, Dani, nos meus atendimentos, se tu vai subir em cima de um cavalo, tu vai tentar do lado direito, não deu, vai tentar do lado esquerdo, não deu, puxa o cavalo para trás, puxa o cavalo para frente, sobe no banquinho se não dá. Queria dizer, eu para subir no cavalo só com banquinho. Sobe no Mas banquinho. subo, né? Se precisar, bota Estratégia, estratégia, gente. As é. pessoas acham que tudo tem que cair na mão delas. Não é assim. Eu preciso confiar em mim. Sim. Mari, a gente já tá. Olha só como o bate-papo assim flui, né? A gente já tá encerrando. Eu quero só que tu dê algum complemento a essa mensagem do dia que a gente falou de elo, falamos de apego, de elo com os relacionamentos, né, os relacionamentos saudáveis, e depois que tu concluísse, eu quero a tua dica final e também já quero mostrar aqui, ela trouxe para nós um card dos trabalhos dela, eu quero apresentar aqui para vocês e também quero que ela também nos diga onde que a gente vai achar ela, como é que a gente faz para contratar a Mari, aonde que a Mari fica aqui em Santo Antônio, né? Então, Mari, alguma mensagem para complementar essa mensagem do dia, do elo, dos relacionamentos? Eu estava ouvindo, Dani, falar ali na mensagem, estava pensando. As pessoas acham que o elo, o relacionamento, tu tem que estar grudado no outro o tempo todo. Uhum. A minha filha mora na Austrália. A gente se ama muito, a gente se respeita muito, porque ela está dentro do meu coração e eu estou dentro do coração dela. Então, às vezes, as pessoas estão do teu lado e estão longe de ti. Sim. Então, tu precisa olhar um olhar para a pessoa de carinho e trazer ela para dentro do teu coração, mesmo que ela esteja longe. Porque esse elo se fortalece. Porque às vezes as pessoas dizem assim: nossa, tão longe a tua filha. Mas é porque eu fui uma mãe, né, que liberei ela para a vida. Uhum. Por isso que ela teve asas para voar, é feliz num país, né, de primeiro mundo, né? Terras dos cangurus, que eu sempre digo, né? Tive o privilégio de conhecer os cangurus e comer canguru. Olha só, olha só. Então, essa questão das pessoas precisam olhar mais para quem está pertinho delas. O que essa pessoa ela tá dentro do teu coração? Ou tu só tá julgando ela, criticando ela? Olha para dentro do teu coração. Será que essa pessoa não viveu uma vida tão difícil? Às vezes ela só quer um abraço teu. Ela só quer um elo de amor contigo. Tu não precisa dar presente, dinheiro, enfim. Ela só quer o teu Só carinho. que Então, esse elo, eu sempre falo do elo, ele é muito profundo, sabe, Dani? Essa tua mensagem é muito profunda, eu sabe? acho que veio a de encontro com a nossa conversa aqui. E Mari, qual que é a tua dica final para os ouvintes colocarem em prática e ter uma vida mais leve? A minha dica final, eu sempre falo em todos os lugares que eu vou, Dani, é o diálogo. As Hum. pessoas precisam conversar.
eu preciso falar o que eu estou sentindo. O outro não vai adivinhar. Conversa. Se tu não estiver bem, chega e conversa. Tenha a humildade de dizer, eu estou precisando de ajuda. Sim. O diálogo para qualquer pessoa. Não precisa ser para um terapeuta, pode ser para o professor, enfim, para qualquer pessoa. Mas peça ajuda. O diálogo, a humildade. Sabe? A humildade de reconhecer, eu estou precisando. Eu quero mudar, eu quero ser feliz. Mas tu tem que querer. Então, quando tu toma consciência, Dani, trazendo nossa primeira fala, quando tu toma consciência, tu traz isso para ti, tu vai pedir ajuda se tu precisa. Então, o diálogo eu acho fundamental na vida das pessoas. Não existe nada nesse mundo se não existir um diálogo. Um diálogo liberta, né? Um diálogo liberta, e é um diálogo sincero, sem julgamento. As pessoas que estão nos ouvindo, estão nos vendo aqui, olha com carinho para as pessoas à tua volta. Às vezes elas estão precisando só do teu abraço, só do teu carinho, só que tu bota a mão em cima da mão dela e diga, eu estou aqui para tudo o que precisar. As pessoas não se enxergam, Dani. Sim. As pessoas vivem no piloto automático, como a gente falou. Vive que nem louca correndo. Para tudo. Para, respira. Respira, por favor, gente. Respira. Às vezes a pessoa que está do teu lado, ela precisa da tua ajuda. E tu tá lá na rua ajudando os outros. Sim, e não ajuda quem está E não ajuda quem está do teu lado. Porque às vezes quer ver? Eu só vou te dar um exemplo, Dani, para as pessoas que estão nos ouvindo. Tu pode ver que se tu te atrasa, às vezes por um compromisso, numa pessoa estranha lá, não, tá tudo bem, o senhor se atrasou, tá tudo certo. Mas se é a esposa ou o esposo que se atrasou, já... Mas não, tem um barraco. Como assim? Já arma um barraco. Quem é a pessoa que vai te fazer um chazinho, vai te fazer uma sopinha quando tu não estiver bem? Sim. É mais fácil tu julgar e criticar a pessoa que está ali do teu lado do que a pessoa lá na rua. Lá tu passa por bom. E dentro da tua casa. Tu é grosseiro, né? Eu acho que tu tem que ter muito esse acolhimento, essa fala de afeto, de não ser grosseiro com as pessoas da tua família, né? Exatamente. Trata com amor, trata com afeto, né? A coisa flui muito melhor. Mari, agora eu quero saber de ti. O que eu vi aqui no teu espaço, né? Que é o equilíbrio das emoções. O que tem no teu espaço? O que tu trabalha? Nós trabalhamos, Dani, eu tenho a Equilíbrio das Emoções enrolante, né? É em cima da agropecuária Valcrup. E nós temos várias vivências no espaço, né? Sim, eu vi aqui várias. Eu sou consteladora sistêmica familiar, né? Eu constelo em grupos, individual e online também, né? Sim, olha só. E eu faço mentoria de relacionamentos, né? Que eu atendo muitos casais também. E palestras de autoestima em empresas, equipes, né? Agora a gente fez algumas palestras no CTG e eu fiz agosto lilás no Riozinho, que foi a conscientização dos valores das mulheres e onde eu abordei as linguagens do amor. É tudo de bom. É tudo de bom, né? Foi maravilhoso, maravilhoso, né? Então a gente tem várias. A gente tem muita coisa, né? A gente tem né, barras de axis, massagem, relaxante. Olha, a gente sai de lá com certeza transformada. Sai. Reiki Stui, tem Seiken, tem o Reiki arcturiano, né? Então a gente tem muita coisa, né? Cristaloterapia, aromaterapia, né? Fitoterapia. A gente tem funcional dance enrolante, a gente tem, né? Aqui a gente não tem. Ventosas. Então a gente tem de pacote. tudo. A gente sai de lá assim, relaxado. E Mari, aonde a gente te encontra aqui em Santo Antônio? Você pode passar teu contato?
o teu endereço para nós, para os nossos ouvintes? Sim, o nosso espaço é aqui na Avenida Paulo Maciel, aqui no 897, né? Sim. Ali onde tem Tem o tem algum... escritório do doutor Flávio, tem o pessoal aqui Isso, conhecendo. Quem está subindo a avenida, tem o escritório de advocacia do doutor Flávio Souza. isso tem É o do nosso, lado. tem o nosso endereço ali, aham. Uhum. E o meu telefone é 991883356, esse é Sim. o meu telefone mesmo. E podem nos encontrar também na @eu sou Mari Fraga ou Equilíbrio das Emoções 1. Uhum. E aqui, ó, eu vou deixar, depois do pessoal do YouTube, eu também vou deixar o contato da Mari, e ela trouxe uns folderzinhos, eu vou deixar aqui na recepção da rádio. Então, para quem tiver interesse de conhecer um pouco mais do trabalho dela. E, Mari, eu gostaria de agradecer muito a tua presença, a tua contribuição aqui para os nossos ouvintes, né? Para a gente realmente ter mais autoestima, mais equilíbrio, né? De olhar para dentro, de se permitir, né? Para a gente poder mudar aí as nossas emoções. E o teu recado final para os nossos ouvintes, para a gente se despedir. Eu quero agradecer, né, Dani? Fiquei lisonjeada, né, pelo convite, porque é sempre bom, e eu sou bem falante, Que né? coisa Tenho bem boa. história, tenho muitas histórias. O dia que quiseres me convidar, tenho histórias, Sim, né, para sim. contar toda a minha história da Austrália, né, que eu fui. Então é uma história bem linda também. O que eu quero deixar para as pessoas aqui, Dani? Quando surgir um problema, sempre imagina assim, se for as mulheres, imaginem que estão recebendo um buquê de flores. Sente aquele perfume das flores e vai lá no lugarzinho, pode ser no banheiro, pode ser na rua, e assopra fora. Sente, inspira o perfume das flores e assopra fora. Troca o teu ar que está dentro. Uhum. E os homens podem ter um perfume que eles gostam, normalmente o homem gosta de andar cheiroso, né? Eles podem sentir o perfume E soltar. e soltar. Uhum. Sempre trocar o ar, trazendo energias boas e tirando o que não tá bom. Então, assim, é um exercício prático que tu pode fazer, né? De vez em quando tu não tá bem, vai no banheiro, sai fora, vai dar uma voltinha na rua, inspira, fora, sabe? Sempre trocando o ar, assim, imaginando. E se tu não estiver bem, às vezes, quando tu for fazer isso, não estiver bem, estiver desconfortável, se tu estiver sentado, tu levanta. Se tu estiver em pé, tu senta. Muda de posição. Então, quando tu for fazer isso, muda de posição. Então, assim, porque dá um corte na energia, sabe? Muda o ar, muda a energia, sai fora, vai para algum lugar, vai para o chuveiro, muda. Às vezes tá querendo brigar, se estressar com alguém, faz esse exercício, sai daquela energia, entra numa energia leve, e aí tu vai ver que a tua vida vai começar a fluir. Sempre que tiver um estresse, que começar um estresse, faz isso que vai. Boa. Então, muito obrigada a todos os ouvintes que estão aqui na rádio conosco. Um excelente sábado, excelente domingo. E se delicie aí, né, com o nosso bate-papo e compartilha com seus amigos o nosso programa. Um beijo, até mais. Beijão.